Registramos a presença das seguintes autoridades no palco: o ministro-chefe da Secretaria-Geral, General Luiz Eduardo Ramos, o ministro do Turismo, Carlos Brito, o secretário especial de Cultura, Hélio Ferraz, e o presidente da FUNARTE, Tamoio Otaide Marcondes. Registramos também a presença do embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, do secretário executivo da Secretaria-Geral, General Mário Fernandes, da da diretora do Instituto Guimarães Rosa, embaixadora Paula Alves de Souza, e da diretora do Instituto Camões, em Brasília, doutora Alexandra Pinho. Da diretoria do Instituto Camões, em Brasília, a doutora Alexandra Pinho. Dando início a essa cerimônia, fará uso da palavra o presidente da FUNARTE, Tamoio Otaide Marcondes. Boa tarde ao ministro do Turismo, ministro General Ramos, secretário especial de Cultura, Hélio. Uma satisfação enorme estar aqui no que é uma data muito importante, porque é a chegada dos hinos alusivos à República, à nossa independência do Brasil, esses hinos que estavam na Escola de Música da UFRJ por muito tempo e necessitavam de um restauro. A Fundação Nacional de Arte, que é uma fundação com 50 anos de história, e talvez mais do que isso, porque é uma fundação que antes que tinha como antecedente outros institutos, né? Muitos aqui devem se lembrar, Instituto Brasileiro de Artes Cênicas, Serviço de Teatro Nacional, então são vários órgãos que se juntaram, formaram a FUNARTE. Então, nós, dentro das nossas competências, pegamos os hinos, levamos para Minas Gerais, com apoio lá do governo de Minas Gerais, considerando que nosso estado de Minas Gerais possui um patrimônio artístico, histórico sensacional e uma experiência muito vasta em restauração. Restauramos esses hinos e trouxemos para cá. Podem parecer folhas de papel, com partituras, mas são muito mais do que isso, são documentos, monumentos, porque são os originais dos hinos, que forjam a nossa nação, e mostrar esses hinos para a sociedade, para as crianças que vão vir aqui nas visitas ao longo desses meses, é importante para que a gente dê o senso de pertencimento de nação para todas essas pessoas, todas essas crianças. E, acima de tudo, né, a gente olha para a nossa Constituição Federal, a gente tem lá o nosso idioma, nosso idioma oficial, os símbolos nacionais, né, como símbolos da nossa República, e a gente materializa mostrando aqui os hinos que são símbolos da nossa nação. Então é muito importante, esses são momentos muito importantes, é importante que a gente frise muito bem que esse apoio do Palácio do Planalto, via Ministério da Casa Civil, né, aqui o secretário especial de Cultura, ministro do Turismo, desde pronto atenderam a essa demanda, fazendo com que isso de fato acontecesse. Nós trouxemos aqui o nosso piano da FUNARTE, temos um piano aqui para brilhantar aqui a nossa visita técnica. Então, todos estão convidados, falem para os seus familiares, tragam as pessoas aqui dos dias das visitas. Vamos ter aqui o maestro tocando os hinos ao vivo, teremos os hinos aqui sendo mostrados, e isso tudo é importante para que, mais uma vez frisando, senso de pertencimento. Acho que a palavra principal é pertencimento. A sociedade precisa ter esse senso de pertencimento. Todos somos brasileiros, somos uma nação unida e os símbolos nos unem. Então, muito obrigado e uma boa tarde para todos. Senhoras e senhores, nesse momento, os Dragões da Independência apresentarão ao ministro-chefe da Secretaria-Geral partitura histórica do hino da Independência do Brasil. O primeiro hino do Brasil, o hino da Independência, foi composto em 1822 pelo imperador Dom Pedro I e a letra escrita pelo poeta Evaristo da Veiga. A
partitura histórica será agora depositada no estuário para exposição ao público. Ouviremos agora a execução do Hino da Independência pela pianista Dully Milstedt e da soprano Aida Kellen. Queiram ocupar os seus lugares novamente, por favor. Nesse momento será apresentada ao ministro-chefe da Secretaria-Geral pelos Dragões da Independência a partitura do Hino Nacional do Brasil. Partitura original do hino composto por Francisco Manuel da Silva em 1831. Em 1841, a mesma melodia ganharia uma nova letra por ocasião da coroação de Dom Pedro II. Em 1909, Osório Duque Estrada escreveria a letra definitiva e hoje oficializada. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional pela pianista Dully Milstedt e a soprano Aida Kellen. Em teu seio, ó liberdade,
Senhoras e senhores, fará uso da palavra o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos. Boa tarde, Sr. Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, General Luís Eduardo Ramos, em nome de quem cumprimento as restantes autoridades brasileiras aqui presentes, senhoras e senhores. Estava aqui ouvindo os hinos e pensando como seria o sotaque de Dom Pedro. Entrou no Brasil certamente com o sotaque de Portugal, saiu do Brasil certamente com o sotaque do Brasil. E eu acho que não há melhor imagem para partilhar aqui do que essa. Porque Dom Pedro foi nosso, foi vosso e agora é um património comum dos dois países e estamos num momento muito alto das celebrações do bicentenário da independência do Brasil, às quais Portugal foi convidado a associar-se e fê-lo e falo, está fazendo com muito gosto. E estes são momentos inesquecíveis, que eu acho que vão ficar gravados na memória de todos. Começámos no dia 22 com a recepção do Coração de Dom Pedro, na base aérea de Brasília. Continuámos aqui no Planalto no dia 23 e depois no Itamaraty com mais cerimónias alusivas ao Coração de Dom Pedro. Vamos ter no próximo dia 6 e no próximo dia 7 a oportunidade de continuar homenageando também através daquele nome de que todos se recordam quando se fala de relações entre Portugal e o Brasil. Se há um nome de que todos se recordam, é o nome de Dom Pedro. Primeiro Imperador do Brasil, quarto Rei, com o seu nome de Dom Pedro em Portugal. Portanto, estamos num momento singular de comemorações. A Embaixada de Portugal aqui no Brasil e através da minha pessoa e da nossa diretora do Instituto de Camões, que está aqui presente connosco, todo o país associa-se com muito gosto também a este momento alto das comemorações. Gostava de saudar em particular o empenho do General Luís Eduardo Ramos, que tenho acompanhado desde há uns meses a esta parte, o empenho em que estas coisas possam acontecer. Bem-aja, General, por isso também. E é verdade que Dom Pedro, para além de ser um estadista, parece que também era músico e compositor. E dizem os entendidos que não era muito mau. Portanto, ficamos satisfeitos também por isso. Muito obrigado a todos por nos terem convidado a associarmos a este momento importante. Continuamos juntos, certamente. Mais virá ainda por aí, aqui no Brasil, em Portugal e no resto do mundo, comemorando, como deve ser, o bicentenário da independência do Brasil. Viva o Dom Pedro nosso, viva o Dom Pedro vosso, viva a amizade entre Portugal e o Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Luís Eduardo Ramos. Como de praxe, vou saudar a nominata, primeiro estimado amigo, ministro do Turismo, Carlos Brito, senhor embaixador Luís Faro Ramos, com certeza somos parentes, porque eu sou neto de português, Ramos, senhor Hélio Ferraz de Oliveira, secretário especial de Cultura, senhor Tamoia Taíde Marcondes, presidente da Funarte, senhora Alexandre Pinho, diretora do Instituto Camões, embaixadora Paula Alves de Souza, diretora do Instituto Guimarães Rosa, muita alegria, muito orgulho, eu saúdo a senhora Luciana. Parabéns, João Henrique, sua esposa foi incansável desde o planejamento. No dia do presente eu não podia falar isso, eu faço um reconhecimento agora. Peço a salva de palmas, ela merece.
subchefe adjunta da SAN, né, da nossa Secretaria de Monitoramento lá da Casa Civil, já o Mário também, meu secretário executivo. Bom, todos aqui viram um momento histórico, né? Receber o manuscrito, principalmente do hino da independência, agradecer à Escola de Música da Biblioteca da Universidade do Rio de Janeiro, que nos cedeu. Depois da fala do Ataíde, do nosso embaixador, eu vou tecer alguns comentários interessantes. Não chega a ser confidências, né, embaixador? Nós estamos na celebração dos 200 anos, do bicentenário, e a história do coração que todos viram chegar, eu quero também de público agradecer ao embaixador Luiz Faro Ramos. Não foi fácil a vinda desse coração. Graças também ao embaixador Jorge Prata, Itamaraty. Se vocês terem uma ideia, isso aí é fato, né, embaixador? Haviam dúvidas. Primeiro tinha que dar um parecer médico com relação ao translado do coração. Não é o caso da partitura, mas do coração. E havia correntes tentando dar uma conotação política, tanto aqui como em Portugal, de que não era o caso e tal, e infelizmente de um viés de esquerda. E aí a atuação do nosso embaixador, que sabe o que é a relação Brasil-Portugal, transcende a governos, transcende a momentos. Eu já fui a Portugal 6 vezes, e eu sempre digo, eu já falei isso para o embaixador e digo a todos os meus amigos portugueses, se eu fosse português de nascimento, eu teria um imenso, mas um imenso orgulho de olhar para o Brasil e dizer, esse mundo, esse tamanho de país, fomos nós que descobrimos, fomos nós que mantivemos eles unidos. E aí vem a figura de Dom Pedro. Eu tenho uma admiração enorme, pouca gente sabe, Dom Pedro, ele foi imperador do Brasil, nos deu a independência, só que depois voltou a Portugal, entrou em guerra com o irmão dele, Dom Miguel, ficou 1 ano cercado na cidade do Porto por forças muito mais poderosas, e ele, como soldado, está lá no Palácio de Queluz, para quem quiser ver, está lá o testamento de Dom Pedro, quando ele, no leito de morte, ele pede que o coração ficasse no Porto, em agradecimento à cidade, que um soldado de cavalaria, não sei porque de cavalaria, Mário, não de infantaria, que tinha combatido com ele, fosse ao leito dele, já leito de morte, lhe desse um abraço, que assim seria o abraço dele para todo o exército que combateu e venceu as forças do irmão. E em seguida ele nomeia, para quem não sabe, uma carioca, nascida na Tijuca, Maria Amélia, não é isso? Maria Amélia, que foi rainha de Portugal. Olha que coisa. E eu digo sempre, falei para o embaixador e peço que o senhor divulgue onde for possível. Não conheço até agora, o meu pessoal está procurando esse caso único no mundo, onde um país que colonizou, que foi Portugal, está celebrando, está partilhando, está comprometido intrinsecamente com o Brasil, o país que foi colonizado, e que teve a independência dada por um seu filho. Não existe. França, com todas as suas colônias, a Inglaterra, com os Estados Unidos e as outras colônias, não existe, pessoal. Eu sempre digo e sempre vou repetir, né? Toda vez que eu vou a Portugal, ou agora nesse momento, é uma relação única, é uma relação sanguínea. É impressionante e as pessoas às vezes não percebem a nossa ligação com Portugal. Duvido, se qualquer um aqui for puxar, é descendente de português, com certeza. Vai ser difícil alguém não ter o sangue lusitano nas veias e ter orgulho disso. Então, eu parabenizo a nossa Casa Civil, né? Já reconheci, a Secretaria-Geral, que ajudou muito, a FUNAT, que encabeçou todo esse processo. Cerimônia simples, mas tem um profundo significado. Nessa semana, até o dia 7, nosso embaixador estará no nosso palanque do lado do presidente Marcelo, que está vindo, o presidente de Portugal estará aqui presente. Só isso, é o simbolismo. Eu, como militar, por isso que os senhores viram os dragões da independência, esse mesmo uniforme que os senhores viram é os que estavam do lado de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822. Então, tudo um simbolismo, as partituras originais, e nós temos que ter orgulho desse momento, e um momento muito especial, né? Que um português é que nos deu a independência
e um português diferenciado, Dom Pedro I, que lá é Dom Pedro IV, até os portugueses, não são os brasileiros, dizem que a diferença, eles chamam de 4, e aqui primeiro, é porque o fuso horário do Brasil e Portugal são 4 horas. Mas não é isso não, é porque lá na linhagem portuguesa ele é o Dom Pedro IV, e tanto os brasileiros, em parte, e os portugueses também, não sabem a história belíssima de Dom Pedro. Foi um homem diferenciado, simples, tem saído aí na TV Bandeirante, eu até vou pedir para depois mandarem para mim todas as matérias, onde foi contando Dom Pedro. Ele ia nos detalhes, ele ia na rua, conversava com o povo, extremamente simples, né, uma pessoa muito diferenciada, e acho que todos aqui, quem tiverem curiosidade, estudem, leiam um pouco mais de Dom Pedro, essa figura assim, incomparável e que nos deu a independência. Como disse o nosso embaixador, que muito nos orgulha, nos prestigia, estando aqui hoje, salve o Brasil, salve Portugal e salve Dom Pedro. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.